Bem-vindo, Giovana, aqui dando continuidade à cirurgia de joelho que nunca aconteceu. O estudo foi projetado para examinar a artroscopia, cirurgia popular em que o paciente recebe anestesia antes de ser feita uma pequena incisão para inserir um instrumento de fibra ótica chamado artroscópio, utilizado pelo cirurgião para dar uma boa olhada na articulação. Na cirurgia, o médico raspa e limpa a articulação para remover quaisquer fragmentos de cartilagem deteriorada que possam ser motivo de inflamação e dor. Naquela época, cerca de 750 mil de 1 milhão de pacientes faziam essa cirurgia todos os anos. No estudo de Dr. Moseley, 2 dos 10 homens deveriam fazer a cirurgia padrão, chamada desbridamento, em que o cirurgião raspa fibras de cartilagem da articulação do joelho. 3 deveriam fazer um procedimento chamado lavagem, em que água pressurizada é injetada através da articulação do joelho, enxaguando e removendo o material artrítico deteriorado. E 5 seriam submetidos a uma cirurgia simulada na qual o Dr. Moseley cortaria a pele habilmente com um bisturi e suturaria sem realizar nenhum procedimento médico. Para esses 5 homens não haveria artroscópio, nem raspagem da articulação, nem remoção de fragmentos ósseos, nem lavagem, apenas uma incisão e pontos. O início dos 10 procedimentos foi exatamente igual. O paciente foi levado para a sala de cirurgia e recebeu anestesia geral enquanto o Dr. Moseley lavava as mãos. Quando o cirurgião entrava no recinto da operação, encontrava um envelope lacrado informando para qual dos 3 grupos o paciente na mesa fora designado aleatoriamente. O Dr. Moseley não fazia ideia do que o envelope continha até abri-lo. Após a cirurgia, os 10 pacientes do estudo relataram maior mobilidade e menos dor. Na verdade, os homens submetidos à pretensa cirurgia ficariam tão bem quanto antes aqueles que fizeram desbridamento ou a lavagem. Não houve diferença nos resultados, nem mesmo depois de 6 meses. Passados 6 anos, 2 dos homens que sofreram a cirurgia placebo relataram que ainda caminhavam normalmente, sem dor e tinham maior amplitude de movimento. Disseram conseguir realizar atividades cotidianas que não eram capazes de fazer antes da cirurgia, 6 anos antes. Os homens sentiam como se tivessem recuperado suas vidas. Fascinado pelos resultados, o Dr. Moseley publicou outro estudo em 2002, envolvendo 180 pacientes acompanhados por 2 anos após as cirurgias. De novo, os 3 grupos melhoraram com os pacientes, começando a andar sem dor nem claudicação logo após a cirurgia. E mais uma vez, nenhum dos 2 grupos que realmente fizeram cirurgias melhorou mais do que os pacientes da cirurgia placebo, e isso se manteve mesmo depois de 2 anos. É possível que esses pacientes tenham melhorado simplesmente porque tinham fé e crença no poder de cura do cirurgião do hospital e até mesmo da sala de cirurgia moderna e reluzente. De alguma forma imaginaram a vida com o joelho totalmente curado, simplesmente se renderam àquele resultado possível e literalmente caminharam ao encontro dele? Será que o Dr. Moseley não passa de um feiticeiro moderno em um jaleco branco? Será possível atingir o mesmo grau de cura diante de algo mais ameaçador, quem sabe algo tão sério quanto a cirurgia cardíaca? A cirurgia cardíaca que não houve. No final da década de 1950, 2 grupos de pesquisadores realizaram estudos comparando a cirurgia padrão da época para angina com um placebo. Isso foi bem antes da cirurgia de revascularização do miocárdio, a mais usada atualmente. Naquele tempo, a maioria dos pacientes cardíacos passava por um procedimento conhecido como ligação mamária interna, que consistia em expor as artérias danificadas e atá-las. Pensava-se que, ao fazer esse bloqueio, o corpo era forçado a criar novos canais vasculares, aumentando o fluxo sanguíneo para o coração. A cirurgia era extremamente bem sucedida na grande maioria dos pacientes que a faziam, embora os médicos não tivessem provas sólidas de que novos vasos sanguíneos fossem realmente criados, daí a motivação para os estudos. Os grupos de pesquisadores, um em Kansas City, outro em Seattle, seguiram o mesmo procedimento, dividindo os sujeitos em 2 grupos. Um foi submetido à ligação mamária interna padrão, o outro a uma operação simulada na qual os cirurgiões
fizeram as mesmas pequenas incisões no peito dos pacientes, expondo as artérias, mas depois suturaram sem fazer mais nada. Os resultados de ambos os estudos foram notavelmente semelhantes. 67% dos pacientes submetidos à cirurgia real sentiram menos dor e precisaram de menos medicação, e 83% daqueles que fizeram a cirurgia simulada tiveram o mesmo tipo de melhora, ou seja, a cirurgia placebo funcionou melhor que a cirurgia real. Será que de alguma forma os pacientes que fizeram a cirurgia simulada acreditavam tanto que ficariam melhores que de fato conseguiram melhorar por nada mais do que manter a expectativa de melhora? Se isso é possível, o que sugere a respeito dos efeitos de nossos pensamentos cotidianos, positivos ou negativos, sobre nosso corpo e nossa saúde? Atitude é tudo. Existem agora pesquisas em profusão para mostrar que nossa atitude afeta mesmo a nossa saúde, incluindo a duração da nossa vida. A Clínica Mayo, por exemplo, publicou em 2002 um estudo que acompanhou 447 pessoas por mais de 30 anos, mostrando que os otimistas eram física e mentalmente mais saudáveis. Otimista significa melhor, sugerindo que aquele pessoal concentrava a atenção no melhor cenário futuro. Em termos específicos, os otimistas tinham menos problemas em atividades diárias como resultado de saúde física ou do estado emocional, experimentavam menos dor, sentiam-se mais energizados, tinham uma melhor experiência em atividades sociais e se sentiam mais felizes, mais calmos e pacíficos na maior parte do tempo. Isso veio logo após outro estudo da Clínica Mayo, que acompanhou mais de 800 pessoas durante 30 anos, mostrando que os otimistas viviam mais do que os pessimistas. Pesquisadores de Yale acompanharam 660 pessoas com 50 anos de idade ou mais por até 23 anos. Descobriram que aqueles com atitude positiva a respeito do envelhecimento viviam mais de 7 anos além do que aquelas que tinham visão mais negativa sobre a velhice. A atitude tinha mais influência na longevidade do que a pressão arterial, os níveis de colesterol, tabagismo, peso corporal ou quantidade de exercício. Estudos adicionais analisaram de modo mais específico a saúde do coração e a atitude. Na mesma época, um estudo da Universidade de Duke, em 866 pacientes cardíacos, relatou que aqueles que rotineiramente sentiam mais emoções positivas tinham chance 20% maior de estar vivos dali a 11 anos do que aqueles que habitualmente experimentavam mais emoções negativas. Ainda mais impressionantes foram os resultados de um estudo com 255 alunos da Faculdade de Medicina da Geórgia, acompanhados por 25 anos. Aqueles que eram mais hostis tiveram incidência 5 vezes maior de doença cardíaca coronária. Um estudo da Universidade Johns Hopkins, apresentado nas sessões científicas da Associação Americana do Coração, em 2001, mostrou que uma perspectiva positiva pode oferecer maior proteção contra doenças cardíacas em adultos com histórico familiar de risco. Esse estudo sugere que ter a atitude certa pode funcionar tão bem quanto ou melhor do que ingerir a dieta adequada, praticar a quantidade certa de exercícios e manter o peso corporal ideal. Como é que nossa mentalidade cotidiana, sejamos nós em geral mais alegres e amorosos ou mais hostis e negativos, pode ajudar a determinar a duração da nossa vida? Será possível mudar nossa atual mentalidade? Em caso afirmativo, ter uma nova mentalidade poderia anular a forma como nossa mente foi condicionada por experiências passadas? E será que esperar que algo negativo se repita pode realmente ajudar a ocasionar a coisa? Náusea diante da agulha. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, uma condição chamada de náusea antecipatória ocorre em cerca de 29% dos pacientes submetidos à quimioterapia, quando expostos a odores e visões que lembram o tratamento. Cerca de 11% sentem-se tão enjoados antes do tratamento que de fato vomitam. Alguns pacientes com câncer começam a sentir náuseas no carro a caminho da quimioterapia, antes mesmo de entrar no hospital, enquanto outros vomitam na sala de espera. Um estudo de 2001 do Centro de Câncer da Universidade de Rochester, publicado no jornal de Pain Symptom Management, concluiu que a expectativa da náusea era o mais forte indício de que os pacientes a experimentariam. Os dados dos pesquisadores revelaram que 40% dos pacientes de quimioterapia que pensavam que iriam enjoar
porque os médicos diziam que provavelmente teriam enjoo após o tratamento, desenvolveram náusea antes de o tratamento sequer ser administrado. Outros 13% que disseram não ter certeza do que esperar também ficaram nauseados. No entanto, nenhum paciente que não esperava enjoar teve náusea. Como é que algumas pessoas ficam tão convencidas de que terão náusea com drogas quimioterápicas que enjoam antes mesmo de qualquer medicamento ser administrado? É possível que o poder de seus pensamentos seja o que as deixa nauseadas? Caso isso seja verdade, em 40% dos pacientes de quimioterapia, poderia também ser verdade que 40% das pessoas conseguiriam melhorar fácil simplesmente mudando os pensamentos sobre o que esperar da saúde ou do dia? O único pensamento que uma pessoa aceitasse também poderia deixar essa pessoa melhor? Dificuldades digestivas desaparecem. Não faz muito tempo, eu estava prestes a desembarcar de um avião em Austin, quando conheci uma mulher que estava lendo um livro que chamou minha atenção. Estávamos de pé, aguardando o desembarque, e vi o livro saindo de sua bolsa. O título trazia a palavra crença. Sorrimos um para o outro e perguntei sobre o que era o livro. Cristianismo e fé, respondeu ela. Por que pergunta? Eu disse que estava escrevendo um novo livro sobre o efeito placebo, que tinha tudo a ver com crença. Quero lhe contar uma história, disse ela, e me contou que anos antes havia sido diagnosticada com intolerância a glúten, doença celíaca, colite e uma série de outros males, e sofria de dor crônica. Ela leu sobre as doenças e foi a vários profissionais de saúde em busca de conselhos. Eles recomendaram evitar certos alimentos e tomar certos remédios, o que ela fez, mas ainda sentia dores por todo o corpo. Também não conseguia dormir, tinha erupções cutâneas, distúrbios digestivos graves, sofria toda uma lista de outros sintomas desagradáveis. Anos depois, foi a um novo médico que decidiu fazer alguns exames de sangue. Todos os resultados foram negativos. No dia em que descobri que eu era normal e que não havia nada de errado comigo, pensei, estou bem, e todos os sintomas desapareceram. Na mesma hora me senti ótima e pude comer o que queria, disse ela enfática. Sorrindo acrescentou, acredita nisso? Se é verdade que obter novas informações que levam a uma guinada de 180 graus do que acreditamos sobre nós mesmos pode fazer com que nossos sintomas desapareçam, o que se passa em nosso corpo que apoia os sintomas e faz com que apareçam? Qual é a exata relação entre mente e corpo? Será possível que novas crenças realmente alterem nosso cérebro e química corporal? Religuem fisicamente o circuito neurológico de quem pensamos que somos e modifiquem nossa expressão genética? Poderíamos de fato nos tornar pessoas diferentes? Parkinson versus placebo. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico marcado pela degeneração gradual das células nervosas na porção do mesencéfalo, chamados gânglios de base, que controlam os movimentos do corpo. O cérebro dos portadores dessa doença desoladora não produz quantidade suficiente de neurotransmissor dopamina necessário para o funcionamento adequado dos gânglios da base. Os primeiros sintomas de Parkinson, hoje considerada uma doença incurável, incluem problemas motores como rigidez muscular, tremores e alterações nos padrões de marcha e fala que passam por cima do controle voluntário. Em um estudo, um grupo de pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, informou a um grupo de pacientes com Parkinson que receberiam um medicamento que melhoraria significativamente seus sintomas. Na realidade, os pacientes receberam placebo, nada mais do que a injeção salina. Mesmo assim, metade deles manifestou controle motor muito melhor depois de tomar a injeção. Os pesquisadores então examinaram o cérebro dos pacientes para ter uma ideia melhor do que havia acontecido e descobriram que as pessoas que responderam positivamente ao placebo estavam produzindo dopamina em quantidade até 200% maior do que antes. Para obter efeito equivalente com a droga, seria preciso administrar cerca de uma dose completa de anfetamina, substância que estimula o humor e também aumenta a dopamina. Parece que a mera expectativa de melhorar desencadeou um poder antes inexplorado nos pacientes com Parkinson, o que deflagrou a produção de dopamina, exatamente o que precisavam para melhorar. Se isso é verdade, qual é o processo pelo qual o simples pensamento pode produzir dopamina no cérebro? O novo estado interno causado pela combinação de intenção clara e estado emocional exaltado poderia realmente nos tornar invencíveis em certas situações, ativando nosso depósito interno de produtos farmacêuticos e anulando as circunstâncias genéticas de doença que outrora considerávamos fora de nosso controle consciente?
As voltas com cobras mortais de estricnina. Em algumas localidades nos Apalaches existem focos de um ritual religioso centenário conhecido como manejo de cobras ou pegar serpentes. Embora a Virgínia Ocidental seja o único estado onde a prática ainda é legal, isso não detém os fiéis, e é sabido que a polícia de outros estados fecha os olhos para o fato. Nessas igrejinhas modestas, quando as congregações se reúnem para o culto, o pregador chega carregando uma ou mais caixas de madeira em formato de pasta, fechadas, com portas articuladas, de plástico transparente e furinhos para ventilação, e cuidadosamente deposita as embalagens na plataforma, diante do santuário ou sala de reunião, perto do púlpito. Em seguida, começa a música ao vivo, uma mistura energética de melodias de country e bluegrass, com letras profundamente religiosas sobre a salvação e o amor de Jesus. Os músicos soltam os lamentos em teclados, guitarras e até baterias de causar inveja a qualquer banda adolescente. Os paroquianos sacodem pandeiros enquanto o espírito os inflama.